Segundo o Silvio Santos, né? É, então, eu, eu queria convidá-los a vocês abrirem suas Bíblias no capítulo 6 de João. Vou ver se eu consigo compartilhar com vocês aqui. Então, tá conseguindo ver o capítulo 6 de João? Estamos Sim? vendo, estamos vendo. Tá, então, aqui em João capítulo 6, Jesus já está na metade do seu ministério. Ele já tinha feito algumas coisas e a gente vê um grupo de pessoas seguindo Jesus, né? Tanto que o versículo 2 fala, uma grande multidão continuava a segui-lo. Por que essas pessoas estão seguindo Jesus? Aqui fala, porque vira os sinais miraculosos que ele realizava nos doentes, né? E aí, o versículo 10 fala que de 5.000 homens, cerca de 5.000 homens estão seguindo Jesus. Se a gente pensar aqui, né, porque tem aí 5.000 homens, se a gente pensar mais as mulheres e os jovens e até mesmo algumas crianças, então a gente tem aí para mais de 15.000 pessoas próximos de Jesus. O que Jesus fez que essas pessoas, que 15.000 pessoas estão em volta de Jesus? O versículo 2 fala que elas tinham visto muitas curas, né? Jesus tinha curado enfermos, Jesus tinha ressuscitado alguns mortos, né? Ele vai ressuscitar Lázaro, a gente já até falou numa das segundas-feiras sobre isso. Então, de repente, essas pessoas estão agora próximas de Jesus. E se você tivesse ouvido de alguém que estava curando enfermos, expulsando demônios, fazendo sinais e milagres, você ia querer ver essa pessoa de perto, né? Então, eu acho que isso justifica porque a gente tem tanta gente seguindo Jesus, né? E agora, o que acontece na sequência desse capítulo 6 de João? É a famosa multiplicação dos pães, né? Jesus, depois de ver essas pessoas, ele começa um discurso, começa a falar, como sempre, do reino dos céus, e no final do dia, né, essas pessoas precisam voltar para suas casas, né? E a partir do versículo 11, 12, 13 aí, a gente vê quando Jesus faz o milagre da multiplicação dos pães, né? O versículo 9 vai falar que Jesus pegou 5 pães e 2 peixes, e com esses 5 pães e 2 peixes, Jesus alimentou, né, aquelas 15.000 pessoas, né, que estavam ali. Como você teria reagido se você foi lá para conhecer, ver de perto esse Jesus que estava tão famoso ali na cidade? E agora você vê com seus próprios olhos ele pegando 5 pães, 2 peixes e alimentando, né, 15.000 pessoas. Eu estou assim colocando por baixo 15.000, né? Porque o texto fala que tinha 5.000 homens, então, né, talvez podia ser muito maior o número de mulheres e, e jovens presentes ali, né? Então, como que você teria reagido, né? Continuando nesse texto, o, o versículo 14, o versículo 14 fala: depois de verem o sinal miraculoso, depois de verem um milagre que Jesus tinha realizado, o povo começou a dizer: sem dúvida, este é o profeta que havia de vir ao mundo. Então,
Versículo 14 fala que aquelas pessoas começaram a reconhecer em Jesus o profeta que o Velho Testamento prometeu que um dia viria. Moisés, quando fez todos aqueles sinais e aquelas obras diante do povo que saiu do Egito, ele disse: depois vai vir um profeta maior do que eu, vai fazer coisas maiores do que eu fiz. E muitos dos outros profetas, como Isaías, Jeremias e outros profetas do Velho Testamento, prometeram que viria um Messias. E agora, então, né, esses homens estão reconhecendo que Jesus era um grande homem, era um grande profeta. E versículo 15: sabendo Jesus que pretendiam proclamá-lo rei à força. Então, o texto conclui dizendo que, diante de tudo que Jesus fez, aquelas pessoas resolveram ainda proclamar Jesus rei. Parece que Jesus finalmente conseguiu o que queria, né? Parece que Jesus estava conseguindo agora cumprir o propósito para qual ele veio na Terra. Ele está diante de uma multidão. Essa multidão está reconhecendo que Jesus é um profeta e, mais do que isso, essa multidão está tentando coroar Jesus como rei. O que você teria feito no lugar de Jesus diante dessa situação? Diante de uma multidão aí com 15 mil pessoas, né, falando o seu nome, reconhecendo você como enviado de Deus e tentando proclamá-lo rei. Se eu estivesse escrevendo esse Evangelho de João, talvez a próxima frase minha seria: então Jesus, né, foi proclamado rei e viveram felizes para sempre. Só que quando a gente volta para o versículo 15, o versículo fala: Jesus retirou-se e foi para um monte. E se afastou, não quis, não aceitou ser proclamado rei por aquelas pessoas. Estranho, né? Por que Jesus, que veio ao mundo para falar do seu reino, veio ao mundo para estabelecer um reino, agora, diante de uma multidão querendo proclamá-lo rei, Jesus, então, se retira de perto dessas pessoas e não permite que essas pessoas coroem ou proclamem Jesus como rei. Né? A princípio não parece que tem alguma coisa errada aqui. Voltando para o texto de João, capítulo 6, quando a gente chega no versículo 26, Jesus se aproxima daquelas pessoas de novo. E aí Jesus fala para elas: a verdade é que vocês estão me procurando não porque viram os sinais miraculosos, mas porque comeram os pães e ficaram satisfeitos. Não trabalhem pela comida que se estraga, mas pela comida que permanece para a vida eterna, ao qual o Filho do Homem lhes dará. O Deus, o Pai, nele colocou o seu selo de aprovação. O que está acontecendo aqui? Por que Jesus não aceitou aquelas pessoas proclamarem Jesus rei? Porque que tipo de rei que eles queriam? Eles não queriam Jesus, o Salvador. Eles não queriam Jesus que veio para morrer pelos pecados. Eles queriam um general. Eles queriam um rei físico.
Eles pensaram o seguinte, né? Bom, se Jesus consegue multiplicar pães e peixes, com certeza Jesus consegue multiplicar espada, escudo, carro de guerra, né? Nota de R$ 50, né? Então, o povo estava sendo massacrado pelo Império Romano. E eles pensavam, se a gente colocar Jesus como nosso rei, ele vai formar um exército, vai tirar o imperador do poder e vai colocar nós, judeus, no poder novamente. Nós vamos voltar, como na época de Davi, Salomão, Saul, voltar a ser o grande centro, né, do mundo. E teria resolvido os problemas dos judeus, não os seus e os meus. Porque Jesus não veio ao mundo para estabelecer um reino físico, mas um reino espiritual. Ele não veio no mundo para resolver um problema desse século, mas de todos os séculos. E o maior problema do ser humano não são as péssimas administrações políticas que nós temos, como eles tinham com Roma, mas era o pecado. Jesus veio ao mundo para morrer pelos pecados. E aqueles homens não entenderam isso. Eles queriam que Jesus se tornasse rei para resolver os seus problemas momentâneos, né? Se Jesus tivesse aceitado tornar-se um rei político, teria sido talvez uma vitória para o povo judeu, mas eles, esse povo, depois que morresse, iriam para o inferno, como o resto da humanidade. Sabe qual que é o problema? Que às vezes 2000 anos se passaram e mesmo depois de tudo isso, às vezes as pessoas, eu e você, queremos modelar Jesus às nossas necessidades. Muitas pessoas hoje eu ouço falar, eu creio em Jesus, eu acho Jesus maravilhoso, né? Mas qual Jesus que você crê? Que tipo de Cristo você crê? No Cristo que cura, no Cristo que liberta, no Cristo que multiplica os pães, no Cristo que multiplica a nota de R$ 100, ou no Cristo que exige mudança de vida para viver em santidade com Deus? No Cristo que exige um relacionamento sério com Ele no dia a dia? No Cristo que veio para morrer pelos nossos pecados? Então, queremos muitas vezes, né, que Jesus resolva os problemas a curto prazo, os problemas que estamos enfrentando dentro da nossa família, no nosso emprego, na nossa igreja. Só que ignoramos que Jesus tem soluções para longo prazo, não para curto. E às vezes, para curto prazo, as coisas que Jesus vai falar para você e para mim, né, é que ele não veio nesse mundo para resolver problemas políticos, né? O que eu tenho mais ouvido, e eu acho que você também nesses tempos de pandemia, é pessoas questionando a Deus porque ele tem permitido que tantas coisas negativas estão acontecendo. Por que Deus ainda não deu uma cura para o coronavírus? Por que Deus ainda está deixando tantas pessoas perecerem? Por outro lado, né, eu acho que você tem visto quanto tantas pessoas que viviam numa vida frenética, desenfreada, atrás de dinheiro, atrás de fama, atrás de coisas materiais, têm freado tudo isso, se aproximado da esposa, do marido, dos filhos e principalmente de Deus, né? Pessoas que
começaram a frear um pouco, né, desacelerar o ritmo de vida que estavam, atrás de soluções para os seus problemas materiais, e começaram a pensar um pouco no espiritual. Começaram a pensar que não adianta eu ganhar o mundo inteiro e perder a minha alma. Mais tarde, aquela multidão que estava tentando proclamar Jesus rei, vão estar gritando: crucifica-o, crucifica-o. Incrível como nós, seres humanos, né, muitas vezes reagimos com Jesus, né? Ou ele dá tudo o que a gente precisa, ou a gente o crucifica, né? Ou ele aceita ser o Cristo que nós queremos, ou a gente coloca ele numa cruz. Então, o desafio que Jesus, fugindo dessa multidão e indo para o meio do monte, é aceitar Jesus como ele é. Ou muitas pessoas falam: eu creio em Cristo. A pergunta é: em qual Cristo você crê? Porque não basta você crer no Cristo que resolve seus problemas materiais, você precisa crer no Cristo que seja Salvador, né? Que seja o seu Senhor e Salvador. Esse texto, João capítulo 6, vai terminar mostrando exatamente isso. Porque, voltando, deixa eu compartilhar a tela aqui. Voltando para o capítulo 6, depois, quando Jesus para de alimentar aquelas pessoas fisicamente e começa a falar que eles precisam comer o corpo de Jesus e beber o sangue de Jesus, Jesus vai usar essas expressões para chocar aquelas pessoas, para que elas entendam que, com a mesma necessidade que elas precisam de pão e água para sobreviverem, elas precisam de Jesus para sobreviverem espiritualmente. E aí, né, versículo 66 fala: daquela hora em diante, muitos dos seus discípulos voltaram atrás e deixaram de segui-lo. Aquelas 15.000 pessoas abandonaram Jesus, foram embora, porque não estavam recebendo o que elas queriam: mais pão, mais peixe. E qual foi a reação de Jesus diante de 15.000 pessoas indo embora? Jesus saiu correndo desesperado atrás daquelas pessoas, falando: peraí, eu estava brincando. Não, quantos pães mesmo que vocês querem? Formem fila aqui. Ao contrário disso, só sobraram os 12 apóstolos. E Jesus vira para os 12 e pergunta: e vocês? Também não querem ir? Né? Jesus olha para os 12 e fala: e o que vocês ainda estão fazendo aqui? Por que vocês também não acompanharam a multidão e foram embora? Simão Pedro, o apóstolo Pedro, né? De vez em quando ele dava uma dentro, né? Simão Pedro responde: Senhor, para quem iremos? Tu tens as palavras de vida eterna. E nós cremos que és o Santo de Deus. Enquanto a multidão estava indo embora porque não receberam comida, os 12 apóstolos ficaram, mesmo não entendendo o que Jesus disse, mesmo achando estranho esse tal de agora vou ter que comer a carne e beber o sangue de Jesus, mas mesmo não entendendo tudo, os 12 apóstolos ficaram próximos de Jesus e Jesus pergunta: vocês também não vão? E eles respondem: para quem? Para quem iremos? Somente o Senhor pode nos dar a vida eterna. E aí Jesus fala: ops, vocês podem ficar então. Jesus prefere que 15.000 pessoas não o sigam do que o sigam com um propósito errado. Ele prefere ter 12 pessoas seguindo ele com um propósito certo do que 15.000 com um propósito errado. Ele prefere que 12 pessoas
o sigam sabendo que podem ter a vida eterna, do que 15 mil sigam Jesus para receber recompensas materiais. Então, você é um seguidor ou uma seguidora de Cristo? De qual Cristo? Do Cristo que tem que estar sempre atendendo todas as suas necessidades como se fosse um caixa eletrônico? Você encosta lá, sai dinheiro? Ou do Cristo que vai com muito amor, com muito carinho, providenciar tudo o que você precisa para viver essa vida aqui nessa terra. E além disso, mais do que isso, Ele está preocupado em te dar uma vida eterna. Então, o convite que o texto de João capítulo 6 faz nesta manhã para você e para mim é olharmos para qual Cristo estamos seguindo, né? Ou qual é o motivo que tem nos deixado junto de Jesus. O que tem feito você estar há 1 ano, há 10 anos, há 40 anos seguindo Jesus? É porque você entende que ele, como disse Pedro, você é o santo de Deus, você é o enviado de Deus, que pode me dar a vida eterna. E mesmo que muitas vezes nós não ganhamos coisas que gostaríamos de ganhar, a gente ainda vai continuar com Jesus, porque mesmo não entendendo as coisas que Jesus às vezes manda a gente fazer e a gente acha que não tem muita lógica no que ele está mandando, mas porque assim como Pedro, versículo 66, ok, se eu largar Jesus, para quem irei? Para quem iremos? Quem pode nos dar a vida eterna? Então, que realmente esse seja o motivo e a razão de estarmos aqui nesta manhã e vivermos essa semana, se assim Deus nos permitir, entendendo que Jesus é o verdadeiro Filho de Deus, o enviado de Deus para nos dar a vida eterna. E aí todas as outras coisas, como disse Jesus, vos serão acrescentadas. Amém? Amém, Zé. Eu respondo amém pelas outras pessoas que estão com o microfone fechado. Vamos então fazer o último cântico para encerrar o devocional desta manhã. Tomado pela mão de Jesus eu vou, tomado pela mão de Jesus eu vou, tomada pela mão de Jesus eu vou, por onde for. Tomado pela mão de Jesus eu vou, tomado pela mão de Jesus eu vou, tomado pela mão de Jesus eu vou, em seu amor. Se Jesus te disse amigo, deixa tudo e vem comigo. Toma Cristo com mãos limpas e nele vai, nele vai. Eu te levo, disse o amigo, a um lugar, a um reino comigo, onde tudo é mais alegre e mais feliz. Tomado pela mão de Jesus eu vou, tomada pela mão de Jesus eu vou, tomada pela mão de Jesus eu vou, por onde for. Tomado pela mão de Jesus eu vou, tomado pela mão de Jesus eu vou, tomado pela mão de Jesus eu vou, em seu amor. Amém. Estão me ouvindo, irmãos? Estamos sim, Alexandre. Vamos orar ao Senhor. Pai, muito obrigado por mais uma semana que iniciou ontem
a tua presença. Que o Senhor possa estar conosco durante toda ela. Que nós possamos esperar no Senhor o que é melhor para nós. Porque só o Senhor pode nos dar tudo o que precisamos para tudo dar certo, Pai. Pai, o Senhor é um Pai que cuida dos seus filhos de uma forma maravilhosa. E nós esperamos no Senhor o que nós realmente precisamos fazer durante essa semana. Precisamos, sim, honrá-lo, glorificá-lo sempre, Pai, por tudo que o Senhor tem feito por nós. Pai, muito obrigado pela palestra que nós tivemos aqui agora. Que eu possa abençoar o nosso irmão Zé Luiz, que ele possa continuar fazendo a tua obra de uma forma maravilhosa. Realmente nós temos, às vezes, o péssimo hábito de ser imediatista, Pai. Queremos as nossas coisas para agora, mas é o Senhor que sabe o tempo certo das coisas acontecerem para nós. Então, nós confiamos a nossa vida aos teus cuidados, para que o Senhor faça o que é melhor em nossas vidas. Pai, abençoe cada um dos irmãos que estão participando do devocional, que o Senhor possa abençoar a família de cada um dos irmãos que estão participando. Que o Senhor seja conosco sempre. E tudo isso, Pai, nós te pedimos no nome de Jesus. Amém.